Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos ainda falando sobre a obra do Espírito Santo, títulos e símbolos do Espírito Santo. Nós falamos sobre o Espírito da Verdade e vamos falar brevemente sobre o Espírito de Santidade. É óbvio que o Espírito Santo é santo, está relacionado à santidade. Mas vamos a um texto específico aqui. Paulo escreveu que Jesus é declarado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Isso está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A palavra santidade aqui é utilizada pelo apóstolo Paulo tem a conotação de perfeitamente santo, ou santo de uma maneira acima de toda e qualquer compreensão. A santidade atua na vida de Cristo Jesus, é uma referência à santidade, né? O Espírito de Santidade é uma referência na vida de Cristo Jesus desde a encarnação, vida, morte, ressurreição, ascensão, e aguardamos a revelação dessa santidade no retorno, na vinda de Cristo Jesus para reinar. Então, o apóstolo Paulo apresenta aqui o Espírito Santo como Espírito de santidade, como sendo a mais profunda realidade da vida de Cristo Jesus. O Espírito de santidade, ele é tanto o Espírito que santifica, quanto o Espírito da ressurreição. E também está embutido nessa palavra aqui o Espírito de poder. Poder para viver em santidade, em perfeita submissão e obediência a Deus. Não é só o aspecto negativo de evitar o erro ou evitar o pecado. Tem a conotação positiva de fazer o bem, de fazer a obra de Deus, pelo poder de Deus, seguindo a orientação do próprio Deus. Esse nível de santidade, de perfeição, é impossível à humanidade, é impossível aos seres humanos. Tem gente aí falando de dons espirituais, insinuando que pode fazer ou ser a semelhança ou igual ao que Cristo Jesus fez. Tenho minhas reservas. É sempre bom nós nos colocarmos no nosso lugar, na nossa posição de servos de Deus, né? Na nossa posição de criaturas de Deus, submissos e obedientes a Deus, submissos, obedientes a Deus, gratos a Deus pela fé, porque tudo que nos falta, tudo que está ausente em nós, é encontrado em Cristo Jesus. Todas as nossas imperfeições foram supridas em abundância por Cristo Jesus. Por isso, o Espírito Santo é o Espírito de santidade, é aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Espírito Santo é o Espírito de vida, o Espírito de poder, Espírito de ressurreição e Espírito de santidade e santificação. Tá? A presença do Espírito Santo na vida de Cristo Jesus é algo tremendamente abundante. Em Romanos ainda, o apóstolo Paulo apresentou esse mesmo símbolo aqui que nós estamos falando, né? O Espírito de vida. Paulo fala que o Espírito Santo é por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo é o Espírito que dá vida. O Espírito Santo liberta o indivíduo do poder do pecado. Traz alívio à consciência, exaltando a vida, a obra de Cristo, libertando o ser humano da escravidão do pecado. O apóstolo Paulo usa a palavra lei, escravidão da lei, porque o objetivo da lei, o objetivo de toda a lei é despertar a consciência do erro. O apóstolo fala que a lei é boa, mas que ele era mau. E ao se confrontar com a lei, ele se identificava como pecador. Então ele vivia, como todo ser humano, ele vivia esse ciclo de convicção do pecado, aprisionado a esse ciclo do pecado. A perspectiva
doutrinária cristã durante muito tempo, principalmente a igreja reformada, a reforma da igreja e por aí afora, apresenta um contraste ou um conflito entre lei e graça, entre lei e evangelho. Atualmente não. É possível conceber a obra de Cristo Jesus, a atuação do Espírito Santo e também o evangelho de Jesus Cristo, não em conflito, não em confronto com a lei ou com o Antigo Testamento, mas como o complemento gracioso proporcionado por Deus. Através da lei, Deus graciosamente permite que a humanidade se deixe convencer da condição do pecado. E no Evangelho é apresentada a solução, a salvação graciosa de Deus. A salvação sempre foi pela graça, porque a obediência a Deus, de acordo com o que é proposto por Deus, sempre foi obra do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre atuou na vida dos santos, não importa se é no Antigo ou no Novo Testamento. O Espírito Santo nunca esteve ausente do mundo, da humanidade, deixando de convencer o ser humano da sua necessidade de Deus. Então, o Espírito Santo é apresentado também como espírito de vida, porque muito mais do que convencer do pecado e da morte, ele é o espírito que regenera, espírito de vida e ressurreição. Pela fé em Cristo Jesus, nós acreditamos que fazemos parte dessa nova vida, a vida eterna graciosamente concedida por Deus para nós em Cristo Jesus. Por isso é o espírito de vida. Sendo o espírito de vida, é também o espírito de adoção. Eu quero ir para o céu. Quem vai para o céu? Quem pertence ao céu, quem nasceu lá. É o direito de nascimento. Quem é brasileiro, quem nasceu no Brasil, quem é americano, é o direito de nascimento. A pessoa pode entrar aí com um longo, exaustivo processo e pedir a naturalização ou alguma coisa do gênero, tá? Espiritualmente também. O céu não será invadido por religiosos. O céu é um direito graciosamente concedido pela fé, porque pela fé em Cristo Jesus, nós participamos da vida de Cristo Jesus. Onde Cristo estiver, nós com Ele estaremos. Aí eu quero viver na presença do Pai, onde Cristo está. Então, nós somos adotados. A regeneração significa que nós nascemos dessa nova humanidade pela fé em Cristo Jesus. Éramos descendentes de... somos, né, descendentes de Adão. E agora, pela fé, participamos da humanidade, da nova humanidade, da humanidade santa, perfeita e gloriosa, por Deus proposta em Cristo Jesus. Algumas pessoas têm dificuldade disso, né? Têm dificuldade com esse conceito. Há uma nova humanidade. A nova humanidade, totalmente salva, regenerada, perdoada, resgatada, que será glorificada, exaltada e estará ao lado de Cristo Jesus, é essa humanidade que se apropria pela fé do que Deus nos concedeu graciosamente. Essa nova humanidade, ela está na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós pertencemos a essa nova humanidade pela fé, tá? Pela fé de que Deus realizou por nós o que para nós era impossível. Por isso está aqui o Espírito também, o Espírito Santo é o Espírito de adoção. O apóstolo Paulo, em Romanos, fala, o Espírito de adoção, pois não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Pai, Pai. Por isso que é a oração do Pai Nosso. Oração muitas vezes negligenciada, oração meio que deixada de lá por alguns grupos cristãos, mas é pela atuação do Espírito Santo que a palavra Pai tem significado, ganha vida nas nossas vidas e nos nossos lábios. Não só podemos, como devemos chamar o Senhor nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, como Jesus nos ensinou, porque assim o será. Pai, mas eu tenho dificuldades. Fale com dificuldade mesmo.
Eu não me sinto. Você não precisa sentir nada. Não é uma questão de sentimento ou de emoção. É uma questão de deixar-se convencer pelo Espírito de Deus. A aceitação dessa verdade, em alguns momentos, ela trará um volume muito intenso de emoções, de sentimentos, de ressentimentos, né? De mágoas, de aflições, de tudo que a pessoa passou e de tudo que a pessoa sofreu ou deixou de sofrer ao longo de sua vida. Mas, à medida que a pessoa se deixa conhecer e convencer pelo Espírito Santo, tudo isso será transformado em paz, perfeita paz, muita paz. Se eu sou filho de Deus, por que minha vida é assim? Minha vida é assim porque eu sou filho de Deus. Olha o que o primogênito do Pai viveu. Olha que ele aqui esteve entre nós, tudo que ele passou, suportou para a nossa salvação. Jesus não teve medo de descer a este mundo, a este inferno, para nos resgatar. Suportou a vida humana sob condições difíceis e terríveis, experimentou a morte e foi, por Deus, agraciado com vida e ressurreição, exaltação e glorificação. O Espírito Santo é também o Espírito da graça. O Espírito é também chamado Espírito da graça em Hebreus, no livro de Hebreus, tá? Fala aqui, pisou aos pés o Filho de Deus, que tratou como coisa não sagrada o sangue da aliança. Não, isso daqui é uma condenação. Precisamos observar que o contexto fala daquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que tratou como coisa não sagrada o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. O Espírito da graça é, portanto, o Espírito que está graciosamente agindo na salvação. Eu levei algum tempo para entender e para compreender o significado de graça. E como nós... mas é uma palavra simples? É uma palavra simples. Favor não merecido, receber o oposto daquilo que merece, receber salvação quando deveria receber condenação, né? Ser inocentado quando se é de fato culpado diante de Deus. É simples entender intelectualmente, mas eu dediquei algum tempo, um bom tempo, acho que um ano ou dois, estudando graça, ali, muita coisa, muitos livros, até que um dia eu entendi. E depois que eu entendi, eu compreendi. É impossível, mesmo o mais bem intencionado dos servos de Deus, mesmo o mais bem intencionado pregador, pastor, o mais brilhante orador, é impossível transmitir o significado dessa palavra, é impossível convencer o indivíduo do que significa a graça, do quão maravilhoso e gracioso é Deus, através de palavras, através da pregação. Isso não pode ser transmitido, não tem como transmitir. Não tem como transmitir fé, não tem como transmitir essa convicção do incomensurável amor de Deus. A pessoa, ou ela vive, ou ela experimenta, ou ela não experimenta, tá? Então, o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça, mas também convence a todos de que ele é o Espírito que santifica, que dá vida, que ressuscita, que regenera, é o Espírito que adota, é o Espírito que manifesta e revela a graça de Deus, sendo também o Espírito da glória. Pedro escreve: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Graça e glória. Tá? Como é que no mundo de hoje, num mundo aí que qualquer tropeção a pessoa está chamando a polícia, está entrando na justiça,
Ah, falou que eu sou verde escuro, eu não admito ser chamado de verde escuro, porque isso, porque aquilo, né? Falou que o fulano parece lá, sei lá, um inseto ou qualquer coisa, isso é um absurdo, vamos processar, vamos prender, vamos matar, vamos, tá? Nós vivemos num mundo em que as pessoas defendem uma dignidade assim, com uma força, com uma violência, eu não admito, eu não aceito. O espírito de graça, o espírito de glória se revela, se manifesta na vida do cristão em circunstâncias conforme as que estão contidas na Sagrada Escritura. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, se vocês são insultados por causa do nome de Jesus Cristo, felizes, bem-aventurados são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. É claro que Pedro está dizendo aqui, se vocês são insultados injustamente por causa do nome de Cristo, vocês são felizes. Ninguém fica feliz por ser insultado, ofendido, humilhado, depreciado, passado para trás, tá? Ninguém fica feliz, ninguém se alegra. Mas o apóstolo Pedro está dizendo, vocês são felizes, vocês não estão percebendo, vocês não estão sendo capazes de experimentar tudo que Deus reservou para vocês. O não revidar, o silenciar, o confiar em Deus, o aguardar em Deus. Não estou dizendo sofrer a injustiça, de ser um bocó, de ser um tonto, um chongo, alguém que um chega e dá um tapa, outro dá um chute, ou isso ou aquilo. As circunstâncias que o apóstolo Pedro aqui coloca são circunstâncias aqui excepcionais na vida de toda e qualquer pessoa, mas ele afirma, se o que você está passando, se o que você está vivendo, se o que você está vivendo é por causa do nome de Cristo Jesus, vocês são, na verdade, felizes. Os outros podem dizer que vocês são infelizes, malditos de Deus, esquecidos de Deus, abandonados, endiabrados, satanista. Tristemente, você aprenderá que nesse mundo religioso, às vezes falta o pudor, a reverência, falta a hombridade, falta integridade em muitos líderes, em muitos grupos, em muitas pessoas. A insinuação de pecado na vida do outro, de abandono, o sujeito está sofrendo porque é um pecador, é um desgraçado, né? Porque o pai é homem, a mãe é mulher, o filho é criança, o avô é velho. Há entre os cristãos isso. Mas se o sofrimento vem pelo nome de Cristo Jesus, sobre nós repousa o Espírito de glória. O Espírito de Deus repousa sobre vocês. O Espírito da glória de Deus é o Espírito Santo. É como que se você estivesse envolto na glória do Pai, na glória do Todo-Poderoso, sob a proteção, sob os cuidados, debaixo do intenso amor e poder do Todo-Poderoso Deus, como sempre foi na vida de Cristo Jesus. Isso é possível viver, Marco? É claro que é. Isso é possível viver, isso é possível experimentar, isso sacia as nossas necessidades, as nossas ansiedades, alivia o peso das nossas aflições. A presença do Espírito Santo, esse Espírito de glória aqui, que é também o Espírito eterno, confirmando no íntimo, no espírito do indivíduo, você é meu. Não temas, eu sou contigo. Nunca jamais te abandonarei. Isso traz capacitação para o indivíduo permanecer fiel a Deus. O sofrimento é o sofrimento. Teremos que passar pela dor que tivermos que passar. Perderemos tudo aquilo que tivermos que perder. Esse evangelho aí que só acrescenta bens e bens e bens e bens na vida dos indivíduos, ele não é o evangelho de Jesus Cristo. É uma criação aí, uma espécie de pirâmide espiritual, financeira aí, que beneficia alguns grupos, algumas pessoas durante algum tempo. Depois leva muitos, muitos e muitos a uma derrocada, a um prejuízo estrondoso, como está acontecendo por aí. Além da recessão financeira, a pessoa tem um esgotamento
e uma recessão espiritual, uma depressão espiritual, dizendo: Pai, Senhor, eu fui enganado. É claro que foi enganado, porque não existe lei neste mundo, nem lei espiritual que justifique essa ideia de que todos serão bilionários neste planeta, tá? Mas sobre nós repousa o Espírito da graça, o Espírito de glória, o Espírito de ressurreição, o Espírito de vida, o Espírito eterno, porque nos conduz à eternidade. Pelo Espírito eterno, Jesus se ofereceu de forma imaculada, pura, sem pecado a Deus. O sacrifício de Cristo foi muito mais do que um evento, foi uma ação mediada pelo Espírito eterno, que proporcionou a nossa redenção, a redenção de toda a humanidade. Todo mundo será salvo? Todo aquele que nele crê. E toda a humanidade em Cristo Jesus é toda a humanidade. Quem não crê, não crê. Lamentamos, mas não podemos salvar todo mundo, não podemos resolver esta equação, tá? Não dá para resolver esta equação. Tem sempre alguém que prefere o pior. Tem sempre alguém que prefere o outro. Tem sempre alguém que prefere o mais em conta. Tem quem prefere o evangelho que não tem sacrifício. Tem quem prefere o evangelho que não é graça, que é a conquista pessoal. Tem quem prefere o evangelho que não é o de Cristo Jesus, que é o evangelho dos interesses de um indivíduo ou de um grupo. Isso é a responsabilidade de cada um. Mas eles falam pela fé, eles proclamam o nome de Cristo Jesus. A própria Bíblia declara que só é possível proclamar de forma audível nos céus pela atuação do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios: se não for pelo Espírito de Deus, ninguém pode falar o nome de Deus. E pelo Espírito de Deus, ninguém depreciará o nome de Cristo Jesus. Tá? Não é pelo gritar, não é pela força, não é pela violência, não é pela arrogância ou pela pretensão. Jesus, 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 Jesus está falando, meu irmão, mas nos céus nem chega. Por quê? Sem a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, as nossas orações em nome de Cristo Jesus não fazem sentido. O louvor a Deus, o louvor a Cristo é muito importante na vida de todos, mas sem experimentar essa plenitude da graça, de poder, de glória, de vida, de amor e de ressurreição, é possível ser cristão? É possível ser cristão, não experimentando a plenitude disponibilizada por Deus. Mas eu considero muito mais interessante viver a vida em submissão a Deus, experimentando tudo que Deus proporcionou para nós através da fé em Cristo Jesus, pela atuação do Espírito Santo. Aqui não fala de dinheiro, né? Nenhum teólogo sério, nenhum servo de Deus sério fala que é o Espírito que enriquece, o Espírito que enriquece. Eu não achei aqui nenhum dos símbolos do Espírito Santo, nenhum dos títulos, nenhum dos atributos, tá? Deus é Deus de poder, de glória, de graça. A Bíblia declara riquezas e bem duráveis são provenientes do agir de Deus. A Bíblia declara, mas você não relaciona o Espírito Santo a questões materiais aqui. Tá? Quando se fala do Espírito Santo, está falando da obra regeneradora dele nas nossas vidas pela fé em Cristo Jesus, com vistas à nossa condução, elevação para a comunhão eterna com o Pai através do Filho, sempre através do Filho. Jesus Cristo nunca se tornará irrelevante. Jesus Cristo não se torna irrelevante na eternidade, na glória eterna. Não, não, não. Muito pelo contrário. Sempre se revelará cada vez mais intensamente quem Jesus Cristo é. E Ele é tudo para as nossas vidas. Nesse processo que as pessoas querem de uma espiritualidade centrada em Cristo Jesus, a atuação do Espírito Santo, ela não só é bem-vinda, como total e completamente necessária, tá? Estamos falando aqui da
teologia na perspectiva pentecostal, mas é a J. Rodman Williams. Na verdade, o título é Teologia Renovada, ou Teologia da Renovação. É um desses indivíduos envolvidos no movimento de reforma espiritual, principalmente das igrejas chamadas históricas, das igrejas batista, presbiteriana, teve também a igreja metodista, até a metodista passou por uma renovação, né, anglicana, episcopal, católica, nos anos 1960, foi muito intenso esse movimento. Eu nasci em 1970, né, o movimento já estava lá. Estamos em 2024. Os movimentos têm deixado a desejar, mas o Espírito Santo não mudou a sua maneira, o seu modo de agir. Confiemos no Senhor, o Espírito Santo, que ele conduzirá as nossas vidas para tudo aquilo que o Senhor Deus reservou para nós. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.